Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, uma edição super especial. Aliás, vocês têm ouvido isso muito, né? Mas é porque a gente tem tido programas muito interessantes. Hoje a gente vai conversar com a Jaqueline, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que a gente conversa demais, e a gente vai falar sobre a área de especialidade dela dentro da pesquisa acadêmica, que tem tudo a ver com espiritualidade, com modelos de consciência, embora isso não pareça no primeiro momento. E conforme ela for falando sobre a especialidade dela e como é que ela conduz isso, os paralelos que dá para fazer com, né, o pensamento esotérico e a modelação de consciência, vocês vão ficar tão encantados quanto eu fiquei e vão pensar assim, putz, tem alguns livros dessa área aí que eu gostaria de ler para melhorar e adaptar a minha prática mágica. Então eu acho que vai ser um programa muito, muito, muito legal. E também vai ser um programa muito, muito, muito legal o próximo Páginas Abertas edição 25, que vai ao ar semana que vem, dia 7 de julho, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo. Eu preciso das perguntas de vocês, porque como é um tema muito extenso e que eu tenho pleno domínio, tem muita coisa para falar, e se a gente não tiver perguntas, não tem como eu direcionar. Então, lógico, eu monto um roteiro, né? A gente vai falando dentro do roteiro, mas as perguntas, elas dão outras diretrizes, dão outros aprofundamentos, né? É muito legal ter o chat participando, porque eu consigo apresentar outras perspectivas ali durante, né, a live como um todo. E eu também preciso dos relatos de vocês. Então, você tem relatos sobre limpeza energética, sobre banimento, sobre banho de descarrego, sobre alguma situação que às vezes deu ruim e depois você precisou, né, de corrigir, e para essa correção você teve que fazer, né, algum tipo de desmanche do trabalho, do ritual, né, limpezas em geral. Então, manda pra gente lá no DDD 31 97537 5123, ou então lá no e-mail, no contato @diariomagico.com.br. Todas as histórias são muito bem-vindas e vai ser muito legal. Eu acredito que esse é um daqueles temas que a gente vai dividir em duas partes, né? Isso já foi votado lá no grupo de apoiadores, mas eu disse pro pessoal que isso ficava condicionado aos relatos que a gente fosse receber. Então, caprichem, manda lá, faça a sua voz ser ouvida, abre esse diário aí pra gente e vamos nós abrir esse diário agora. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Jaqueline, uma querida amiga minha, e que eu acho que a história, a trajetória de vida dela dentro da espiritualidade, dentro da magia, tem muita coisa para ensinar pra gente, para nos inspirar. É uma pessoa com quem eu tenho um verdadeiro prazer quando a gente tem a oportunidade de conseguir conversar mais profundamente. E eu falei assim, já que você tem que ser uma convidada no Diário Mágico. Ela me enrolou, mas agora ela está aqui. Então seja bem-vinda, Jaqueline. Oi, tudo bem, pessoal do Diário Mágico?
Eu enrolei o Rodrigo, mas eu estou aqui agora. Maravilhoso. Jaque, pra quem não te conhece ainda, quem é a Jaqueline? O que você faz? Como é que é assim, o seu contexto em geral? Depois eu vou te perguntar também né, sobre a sua vivência com a espiritualidade, se isso vem de família. Mas assim, dá um parecer geral de como é que a Jaqueline atua no mundo. Eu, né, sou pesquisadora aqui nos Estados Unidos. Eu me formei com doutorado em engenharia industrial, mas eu trabalho hoje na área, né, no College of Medicine. Eu trabalho num hospital e o meu trabalho é muito interessante porque eu nem sabia que existia engenharia dentro da área da saúde. E quando eu estava procurando por programas de doutorado, eu olhei da universidade onde eu tô agora, né, que eu trabalho na mesma universidade onde eu fiz o doutorado. Eu falei, nossa, existe engenharia na área da saúde. Como é isso, né? Então, foi assim que eu escolhi esse programa e hoje o que eu faço é pesquisa, né, para prevenção de infecções hospitalares e pesquisas também na área de epidemias. Então eu pesquisei bastante, trabalhei bastante na época, ainda, né, com relação ao COVID, né, ao coronavírus, e eu desenvolvo vários sistemas de trabalho aqui relacionados tanto à EPI hospitalar, como também os guidelines e os procedimentos, né, de tanto como colocar, como tirar, como quando você deve usar um EPI, quando os médicos e enfermeiros e o pessoal está trabalhando, quando eles devem usar, quando eles não devem usar, quando eles devem fazer higiene das mãos, quando eles não precisam fazer porque não vai afetar o paciente. Olho tudo isso e é super, super interessante para mim, porque eu vim de uma área da indústria, onde você tá olhando apenas um operador, uma pessoa, e aqui no hospital você já começa de cara com duas pessoas que você precisa analisar, que é o provider, né, o médico, ou o enfermeiro, ou quem está interagindo com o paciente e o paciente. Então já começa com duas pessoas. Então isso para mim já era muito interessante, porque agrega um nível de complexidade muito maior, assim, no meu trabalho. E eu sou essa pessoa que eu sempre vou estar olhando tudo em forma de sistemas, assim, tudo para mim são sistemas dentro de sistemas, assim. E Porque os sistemas eles têm que se adequar a um indivíduo externo. Então, de alguma forma, você está pensando também em termos de didática, em termos de lógica, em termos da cultura prévia das pessoas, é isso? sim, porque geralmente ah, os produtos ou até um local de trabalho é desenvolvido pensando só numa pessoa em específico, ou, né, ou num grupo de pessoas que são os target users, né? E só que não é levado em conta muitas vezes não é levado em conta o contexto, tanto o environment, de onde vai acontecer aquilo ali, as influências externas, as influências que outras pessoas vão trazer para aquele sistema. Então, sempre assim, a visão mais simplista é considerada, por exemplo, na fábrica, com o exemplo mais simples, é a máquina e o operador, como que a gente vai fazer para conseguir mais produtividade. E é descontado todos os outros fatores, é olhado para o indivíduo como se ele também fosse uma outra máquina. Mas as pessoas não são máquinas e as pessoas são imprevisíveis. E às vezes acontece coisas com a gente que a gente nem imaginava que ia acontecer, né? E dentro do hospital isso agrega uma complexidade imensa, porque tudo eu sempre falo, gente, olha, trabalhar na indústria era muito fácil, porque tudo era muito estandarizado, era tudo muito preciso, tudo muito controlado. No hospital não tem como, porque o paciente é uma pessoa que já está, né, numa situação delicada, doente, e ele pode apresentar quadros que ninguém está prevendo, nem os médicos, nem o próprio paciente, nem ninguém. E aquilo ali muda completamente a linha de trabalho, e aí você tem que ficar lidando com várias situações que não estavam previstas e que você, maior parte das vezes, não consegue prever. Então, é muito legal, assim, porque você sempre vai ter que estar levando em conta fatores que talvez apareçam ou talvez não apareçam, e também você tem que estar
colocar assim os fatores que podem aparecer que você vai te causar um contratempo. Aham. Então, não tem É, controle. E o que eu essa, adoro. essa sistematização, então, é uma coisa de você tentar prever e incluir dentro de um sistema prévio o máximo de variáveis possíveis para que elas sejam contidas, para que quando aparecer algo inesperado, e vai aparecer, aquilo dali é ser algo que não está encaixado nessas variáveis prévias com as quais vocês já lidam e já conseguem ter soluções práticas. É tipo isso. Porque a gente trabalha com o fato de que a primeira premissa é que as pessoas vão cometer erros, né? Porque a gente sempre fala, né, errar é humano, mas a gente acha que a gente não vai errar. A gente só fala que errar é humano, mas a gente acha que a Aham. gente não vai errar. Sim. Então, e para mim, os erros são celebrados, porque se não existir erros, para mim não existe, meu trabalho não existe, né? Sim. Então, o que a gente tenta fazer é providenciar um sistema de trabalho para aquele indivíduo, para que ele possa ter a melhor performance possível. Então, assim, se ele cometeu um erro, se ele cometeu um erro é porque a gente não olhou aquele erro e a gente não construiu nenhum dispositivo que prevenisse ele cometer aquele erro. Então, Legal. a culpa nunca é do indivíduo, é sempre do sistema. O sistema não está adequado a servir aquele indivíduo para que ele tenha uma optimal performance, né? Para que ele consiga performar a atividade dele da melhor forma possível. Então, se ele não está performando da melhor forma possível, é porque a gente não está providenciando um ambiente, ou as ferramentas, ou as coisas para ele poder ter a melhor performance dele, porque ele está ali, né, para cuidar do paciente. Então, a gente tem que fornecer o melhor sistema para que ele possa ter né, poder oferecer o melhor que ele tem para o paciente. E uma vez que você passa a pensar dessa forma, isso se aplica em inúmeros outros Se contextos, aplica em não tudo. apenas nos. Aham, aham. Se aplica em tudo. Então, como é que é o desenvolvimento desse tipo de raciocínio de lógica? Porque alguém que vem, igual você falou, né, da indústria e de uma engenharia e de algo que está muito mais preocupado com uma lógica de produção para conseguir ter essa mudança de raciocínio, porque não é meramente uma mudança na aplicação prática, é uma mudança lógica, interna, né, uma mudança de perspectiva, de consideração e etc. E tal. Como que se dá isso? Porque o aprendizado ele é emocional, então não é meramente ler autores que tratem sobre o tema. Como é que acontece essa mudança de raciocínio? Você já teve experiência com pessoas que elas não conseguiram, de alguma forma, se adequar ou conseguir ter essa análise técnica, essa capacidade? Porque exige a mudança do indivíduo primeiro para ele conseguir se adequar ao trabalho. Faz sentido o que eu tô falando, não? Faz todo sentido. A sociedade é feita para pensamentos lineares. Uhum. E o nosso pensamento não é linear. Então, Sim. teve muita, assim, inflexibilidade, né? Muitas pessoas pensam dessa forma, não linear, mas eles tentam se adequar ao linear, querem se encaixar naquela caixinha ali, porque é mais fácil, porque é aceitável. Só que eu fiz isso também, obviamente, né? Aham. Mas eu sei que desde criança eu não tinha pensamento linear. Aham. E eu sou gêmea, né? E eu lembro que a primeira Human Factors Experience que eu falo, assim, aqui, foi quando uma vez eu estava estudando, fazendo tarefa de casa, eu e minha irmã, e era uma tarefa de física, e para mim eu olhava aquilo ali, era muito lógico, fazia sentido, como se eu estivesse lendo sei lá, uma revista, assim, qualquer coisa. E para minha irmã, eu fui tentar ajudá-la com homework e tal. E aí eu tentando explicar do jeito que eu estava vendo, e eu via que ela não via aquilo ali que eu estava vendo. Para mim foi muito intrigante, porque foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas eram diferentes e pensavam diferentes. Sim. Só que né, eu era muito jovem, então, mas foi o meu primeiro olhar que eu falei, nossa, eu sou gêmea
E o gêmeo tem aquela coisa que, mesmo que eu não sou univitelina, o gêmeo nunca é uma pessoa. O gêmeo é o Aham. gêmeo. Você Sim. nunca. A gente nunca era chamada geralmente pelos nossos nomes. São as gêmeas. Um gêmeo não tem identidade individual, tem identidade de gêmeo. Você é a Nossa. gêmea, você não é a Jaqueline, você é a gêmea. Sim, E aí eu achava interessante, porque, né, você cresce com aquilo ali, que você tem uma irmã gêmea, vocês, né, devem fazer tudo igual e tal. E eu vi que a gente não aprendia igual. E não é que a minha irmã, é porque ela tem dificuldade. Eu não gosto muito, eu tenho muita problema com esse negócio de que colocam para as crianças, você não é bom em matemática, só porque a sim. criança não consegue fazer determinada conta do jeito o jeito padrão. Aham. Então, assim, a minha irmã aprendia, só que ela não aprendia do meu jeito, Sim. né? Então, assim, os professores, muitas vezes, a gente nunca estudou na mesma aula, né? Minha mãe é professora, então ela já não. Acho que no jardim a gente foi, mas ela percebeu que ficava uma tentando falar o que a outra estava fazendo, então ela sempre separou a gente. E aí eu lembro assim, tá, a gente tem o mesmo professor aqui, mas esse professor ele está ensinando de uma forma muito estandarizada, que né, é o jeito que ele aprendeu. E o que acontece é que esses alunos que não aprendem de forma estandarizada, não é que eles não são inteligentes, não é isso. É que esse jeito de aprender para eles não serve. Aí o que acontece, eles são excluídos. Então você é ruim em matemática e acabou. E aí a sua vida acabou ali, né? Porque aí você já cria um label de que aquela criança é ruim em matemática. E que não é verdade. É só porque ela não segue aquele padrão ela não aprende daquela forma padrão. Só que a gente teve muita sorte, porque a minha mãe é professora, e quando ela percebeu isso muito cedo na minha irmã, ela entrou com aula particular, aí ela Que escolhia legal. professores que atendiam aquela necessidade da minha irmã, e não era questão de inteligência, era questão de aprendizado diferente, ela precisava de um professor que ia ensinar de uma forma não tradicional. E quando eu vi isso, eu falei, pera, como tem. Então, tu pode aprender com um professor que vai se adequar mais a você do que aquele que vai fazer o geral. E aí eu também queria fazer aula particular. E eu fiz, mesmo que eu não precisava. Sim. Então, era muito legal, porque eu analisava sempre os meus professores, o normal da aula e o particular, que me ensinava de um jeito completamente diferente. E eu amava aquilo ali. Eu amava que tinha vários jeitos de aprender a mesma coisa. Você já conseguia perceber isso? Já Que a lógica de percebia. ensino era diferente? Nossa, que Desde legal. muito nova, mas porque eu tive oportunidade de perceber e eu tive um ambiente convidativo a questionamento. Sim. Isso é muito legal. Eu lembro, por exemplo, que eu tive muita inadequação na escola, no sentido justamente disso, de que eu era uma criança muito criativa e com um raciocínio muito não linear, e eu tinha dificuldade de conseguir sintetizar e assimilar tudo que eu estava colocando no papel, ou que eu estava estudando, ou que eram exigidos de mim e tal. Então, tinham várias matérias que eu não ia bem. E aí, no ensino médio, eu tive a possibilidade de ter uma imersão um pouco maior em mim. Então, eu acho que eu já contei esse caso em algum diário mágico, que eu tinha zerado 2 provas de matemática, né? Eu falei assim, nossa, se eu zerar mais uma, eu vou perder o ano. E aí, de repente, no meio de uma prova, eu viro e falo assim, cara, eu sei tudo de matemática. E a minha cabeça abre, eu fecho a prova, tiro total. Nunca colei na vida, porque tinha medo de ser pego, não por nenhum tipo de virtude moral, mas tinha medo. E todas as provas seguintes eu começo a fechar, e a matemática vira a minha matéria mais forte. E aí a mesma coisa assim com relação à redação, né? Aprender como é que funciona o cérebro da gente, conseguir assimilar. Mas o entendimento de nós mesmos já é uma coisa muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande de a gente conseguir perceber que somos indivíduos à parte e que existem lógicas conscienciais diversas, né? Mas o entendimento de que existem sistemas que eles conseguem prever essa lógica e se adequar a eles é uma coisa muito mais refinada e muito mais
distante que eu nunca conseguiria pensar quando eu tiver na época de ensino médio, né, de início de faculdade e tudo. Então, pensar que você já tinha essa consciência nessa época, isso é muito legal, é muito interessante. E Mas você eu, percebe assim, que você é filho único, né? Então você também não tinha aquela referência de se comparar com isso, aqueles de com o autoridade. irmão, né? Então, Ah, nesse ponto eu tinha uma vantagem, sim, porque eu sim. tinha uma irmã e não só uma irmã, eu tinha uma irmã gêmea. A gente estava sempre na Ah, mesma fase. Então, para sim, mim, era muito mais fácil eu comparar, nossa, mas espera, nós somos não só nós somos muito diferentes, e você ouve as pessoas te chamando de gêmea como se você fosse igual, e aí você começa, mas eu não sou igual a ela, né? olha Então, para isso. mim, eu tive mais resources, né, para poder desenvolver isso muito cedo, que você não teve, você é filho único, então isso já é algo que vai te limitar nesse ponto. Porque, de alguma forma, era uma necessidade de afirmar a sua individualidade por tudo que você percebia do mundo e que essa individualidade ela não estava garantida justamente por causa desse contexto familiar, tipo isso. É porque eu começava a questionar o fato de que nós não somos iguais, tá? Eu sabia que a gente não era Sim. igual fisicamente, porque nós não somos univitelinos. Eu via que a gente não era igual em nada, tipo assim, então. E aí eu começava a achar engraçado, porque eu via Sim. que tudo era muito estandarizado para como se o indivíduo fosse, como se todo mundo fosse igual. Mas eu conseguia ter esse parâmetro de, era, eu sou gêmea, que era para ser igual, mas nós somos Sim. muito diferentes. Então imagina as outras pessoas. Então, mas é porque não só eu tive essa questão de ser gêmea e ficar indagando, eu era uma criança perguntadora e questionadora, e porque os meus pais não falavam, você não faz pergunta, não pode perguntar, e porque é assim e pronto, né? Então, assim, eles meio que também abriam essa margem do questionamento. Por Que que legal. que eu, né? Eu era uma criança que eu queria saber o porquê. Eu aceitava o não, mas eu queria saber Sim. o porquê do não. Mesmo que o porquê do não era algo do tipo, é, porque nessa situação aqui vocês vão ter que fazer desse jeito. Eu queria só uma Aham. explicação, porque podia ser um porquê muito simples, né? Sim. Porque é errado fazer assim, né? Porque você não Aham. pode, né? Eu lembro que tinha uma prima, um priminho que mordia. E aí eles ficavam falando que não para ele, e aí eles queriam dar outra coisa para ele morder, porque pera, mas eu falei, olha, se fosse eu ia querer saber por que que eu não posso morder o meu amigo. Dar outra coisa para eu morder, eu não quero, porque me diga por que que eu não posso. Daí eu vou morder a outra coisa, mas se vocês não falarem para mim por que que eu não posso morder, porque é errado, eu só vou achar aquilo como uma limitação sem um Sim. porquê, né? Então, essa parte de sempre questionar o porquê, para mim sempre foi natural e nunca foi bloqueado pelos meus pais. Então, Legal. foi mais fácil para mim nesse aspecto de, de questionar. E o outro ponto é o ponto de eu ter nascido numa cidade em Santa Catarina super germânica e branca e eu ser negra. Então aquilo ali Uhum. também gera um ponto de questionamento, porque eu era Uhum. diferente, né? A minha mãe dava aula numa escola particular, por isso que a gente estudava nessa escola, porque era super Uhum. barato para meus pais. E obviamente só tinha eu de negra, geralmente, na sala. Uhum. Então aquilo ali também gerava pontos de questionamento, porque não tem ninguém igual a mim aqui. Sim. Então Que doido. eu, por causa dessas circunstâncias, fez eu também questionar mais do que se eu tivesse um lugar que todo mundo era igual, entre aspas, a mim. Sim. Sim. Que doido. Tá. Tá. E sobre essa questão de desenvolver esse tipo de pensamento, né, de vir de uma formação de ciências exatas e linear, e conseguir desenvolver essa perspectiva de mundo, essa capacidade de considerar fatores, etc e tal. Você consegue perceber outras pessoas que às vezes têm uma mente inflexível, que já estão, né, num pensamento tão padronizado que de alguma forma não conseguem assimilar essa nova perspectiva, e como é que é também
a capacidade da gente avaliar se os indivíduos eles têm essa lógica, eles têm essa capacidade de pensar. Porque eu imagino que muita gente vai ingressar na área e tentar se desenvolver, mas simplesmente não consegue operar essa lógica cerebral, né? Não é uma coisa que é muito fácil de você conseguir diagnosticar, se essa é a palavra certa. É. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, para mim foi bastante difícil, porque quando você é uma criança que tem uma pequena facilidade nas exatas, você já é condicionado tem que ser engenheiro, tem que ser X, né? E eu não gostava, né, daquela engenharia pura. Eu estudei numa escola técnica excelente, tive esse privilégio, e eu lembro que meu high school era, né, no ensino médio era super exatas, assim, uma escola muito de exatas, orientação de exatas pura. E eu via aquilo ali, eu gostava, ao mesmo tempo que eu gostava, mas eu via que faltava para mim, que não era suficiente. E eu lembro que era sempre falado, porque você tem que fazer engenharia. Mas eu falo, não, mas é muito boring, tipo, eu preciso de mais, né, de mais alguma coisa. E aí eu escolhi fazer design industrial e foi super. Todo mundo dizia que não, porque, designer, gente. Sem... Mas o que me levou a fazer foi que nessa escola do ensino médio, eu tive a minha primeira aula do que eu estudo hoje, né? A minha primeira aula de Human Factors foi no ensino médio, porque eu tive o privilégio de ir para essa escola e eu escolhi. Eu entrei nessa escola para escolher informática, tá? Para escolher informática, porque, né, era o que todo mundo fazia. Mas a primeira aula de programação que eu tive, eu falei, se eu escolher isso aqui, eu vou matar todo mundo. Porque eu nunca vou esquecer que eu lembro que eu esqueci de pôr um ponto. Era um ponto no code, né? E eu fiquei a aula inteira naquilo ali. E o professor falou que ele só ia olhar e falar no final da aula. Nem era tanto, era 50 minutos. Mas quando eu descobri no final daqueles 50 minutos que era um ponto que faltou, e eu fiquei 50 minutos naquela ali, stuck por causa de um ponto. Eu falei, gente, quem que quer fazer isso aqui? Porque, imagina, tu vai ficar stuck por causa de um ponto. Não, isso aqui não é pra mim. E eu falei, eu não vou fazer informática. Eu tive sorte, porque quando eu estudei, tu não precisava escolher o teu major ali, a área que tu queria desde o início. Passava 2 anos, minha turma, aquele ano foi a primeira vez que você fazia 2 anos e ia em cada disciplina e depois você escolhia uma. Foi a Que sorte. legal. Senão eu teria escolhido Sim. informática e teria sido Se péssima. frustrado. E aí eu falei, não, isso aqui é doideira. E eu fui explorar outras coisas, porque tinha várias opções. Era muito legal, assim. Foi uma escola, mesmo que era uma escola de técnica, para mim foi excelente, porque eu pude explorar muita coisa. Por exemplo, assim, na minha escola tinha uma pequena fundição dentro da escola, tipo assim. Que legal. Então Aí toda vez que eu passava pela uma área, eu queria aquela área, porque eu achava muito legal. Mas no fim eu escolhi desenvolvimento de produto, que era praticamente design, né, industrial, porque eu aliava 2 coisas que eu gostava e também porque eu vi que tinha disciplina na época era chamado de ergonomia, né? Tipo, chamado de ergonomia, mas é ergonomia física, mas depois eu fui aprender que existia ergonomia cognitiva. Aí Nossa, mexe que com essa doido. história de sistemas, tem vários sistemas aqui. Isso eu tive essa exposição no ensino médio. Então foi muito bom para mim. E quando eu tive aquela disciplina no meu último ano, porque eram 4 anos de ensino médio, eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Só que não existia isso. Não existia, hoje em dia existe, mas não existia. No Brasil nem sei se existe só um curso de Human Factors, eu acho que não. E aí eu fui ver e eu vi que o curso que tinha as disciplinas era design industrial. Não era nenhuma engenharia tinha aquelas disciplinas. Eu fui pesquisar, né? Falei, não, então eu vou fazer design industrial, porque esse é o curso onde tem as disciplinas que eu gosto. E aí isso mudou a minha vida. Porque se eu tivesse feito só engenharia, eu teria me frustrado muito. Sim. Porque no design, não, você tem a parte mais
né, de exatas, mas você tem toda a parte artística, então eu tinha aula de ilustração. Não é meu forte, eu já sabia que não era, mas era legal. Era uma coisa Sim, diferente, né? sim. Tinha assim, tudo que a gente fazia, a gente aplicava. Então a gente ia para um laboratório e vou desenvolver um produto aqui, vou, né, desenvolver como ele vai ser no papel, mas a gente vai lá no laboratório e a gente vai fazer esse protótipo. Então, Nossa, para que mim foi muito legal. perfeito. Mas depois, né, quando eu fiz mestrado e doutorado, eu vim para cá, para os Estados Unidos, e aí sim existia. No Brasil já tinha esse curso para mestrado, mas era tipo no Rio de Janeiro, gente. Eu morava em Santa Catarina e Aham, meus pais não eram ricos para vai estudar no Rio de Janeiro, tipo assim, não dava, aham, né? aham. E aí, quando eu vim para cá, e aqui é completamente diferente, porque as bolsas de estudos funcionam super bem e é super assim, eles vão olhar tua trajetória e tuas notas, claro, conta muito as notas para eles. A sorte que eu gostava de estudar, porque senão eu ia me ferrar, porque no Brasil ninguém tá preocupado, o pessoal quer tirar 7 e tchau. E aí se eu tivesse só uma média 7, eu não teria entrado, porque né, o mínimo era 8, sei lá, 3, alguma coisa assim. Uau. E aí eu vi que, tipo, aqui o que eu gostava de estudar, que é essa, né, ergonomia cognitiva e Human Factors. Hoje em dia eles usam o termo americano, óbvio, né, como quase tudo. Tava dentro da engenharia. Quer dizer, tem duas escolas, né? Algumas universidades está dentro da psicologia, que faz sentido, e Faz outras sentido, está dentro caralho. da engenharia. E eu tive as universidades que eu vi estava dentro da engenharia, e para mim ia ser muito mais difícil se eu tivesse que ir para psicologia, porque é totalmente Claro, fora, né, claro. para mim. Ia ter que fazer muito mais matérias e tudo. E aí eu estudei engenharia industrial, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu tive que fazer mais aulas de algumas coisas que eu não tinha, né, porque eu fiz design, mas para mim fez toda a diferença, não só no mestrado, quanto no doutorado, quanto no meu trabalho hoje. Eu pegava no pé dos meus professors no doutorado, que eu dizia assim, eu falava para eles que eu era aquela aluna ali porque eu tinha feito design e eu não tinha feito engenharia de Maravilhoso. undergrad. Porque eu tinha sido exposta às coisas que os engenheiros não foram expostos e eles não tinham essa capacidade criativa, porque foi falado para eles que era errado a capacidade criativa. Não é para pensar, é para tudo ser linear aqui. Que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Jaqueline, com todo esse contexto de formação acadêmica e também de formação intelectual e cognitiva, quando você teve contato com magia e com espiritualidade, muitas das coisas que estavam sendo apresentadas ali já eram algo natural para você na forma de pensar a si mesmo e ao mundo. No entanto, com símbolos, né, e uma formatação teórica completamente diferente. Como é que foi essa vivência assim? Porque você não teve uma vivência magística dentro de família, né? Ou teve? Como é que é essa formação religiosa, espiritual e depois mágica? É bem interessante, porque eu cresci numa família católica, mas eu digo que o católico tradicional Sim. o católico que vai à missa no domingo, mas vai na benzedeira na quarta-feira, ou, né? Como eu cresci em Joinville, tipo, tinha um ter ou outro, mas era aquela coisa super demonizada, então eu não tive acesso, mas a benzedeira que eu ia era um mini terreiro ali, porque eu lembro que eu olhava aquele altar e tinha de tudo ali. Tinha muita coisa que que santo é esse, né? Porque nunca vi. E aí eu lembro que tinha um quadro enorme de um homem indiano, assim.
Olha. quem será esse cara, né? E na época não era assim tão simples de achar a imagem da pessoa, porque não tinha nome, e eu também ficava meio constrangida de perguntar. Depois eu fui descobrir que era Yogonanda, Olha, que doido! Que legal! e depois eu fui ver que. Daí eu lembro que. Eu sei que. Eu percebi que lá é muita coisa assim, as pessoas tentam se esconder atrás, às vezes até as pessoas adeptas de Umbanda tentam mascarar, não falam, e aí usam roupa branca e tal, e a guia tá ali escondidinha para que quem vá lá não ache que seja espiritismo Allan Sim. Kardec, né? Aham, Mas eles aham. eram umbandistas, depois eu lembro, ele tinha guia disso e disso, daí eu comecei a lembrar, nossa, aquela estátua lá era um caboclo, eu comecei a fazer a... Então, eu cresci numa família Associados. católica, mas de embezedeira e tomar passe. Aham. É, eu acho que nesse ponto é mais fácil, o católico abre mais, né, essa margem de ir em outros lugares, né? Sim. E, mas assim, eu não conhecia absolutamente nada de magia e pouquíssimo de religiões não cristãs. Mas uma coisa que era interessante, quando eu era criança, eu tinha vários amigos que eram de outras religiões cristãs, Olha. né? Mas os meus pais mandavam a gente, vai lá ver qual que é a da igreja deles. Então eu ia Que em legal. muita igreja diferente. Evangélica, daquelas bem, assim, hardcore, né? E aí, ia. Tinha vizinha que era adventista, vou lá ver. Aí um dia essa vizinha fez um grupo, que ela tinha um jardim de infância, ela fez um grupo bíblico. E aí eu e a minha irmã, a gente quer ver, a gente quer pra ver o que que é. E os meus pais, vão lá ver o que que é. Nossa, eu obviamente odiei, né? Cheio de regras, né? Seguir a Bíblia, era o meu sonho. Aí, então, assim, só que eu experimentei dentro era claro, limitado, porque só tinha igreja cristã, né? No Brasil, Aham. principalmente, assim, se não tá num grande centro, vai ter uma sinagoga, né? Sim. Sim. Então, mas isso eu acho que ajudou a depois, quando eu comecei a pesquisar outros sistemas, eu não tive tanto preconceito ou, nossa, isso é péssimo, porque eu já vim desse ambiente de, vou lá ver o que que é, né? Vou ver qual que é Uhum. desse pessoal. E outra coisa, eu nunca me senti assim, igual as pessoas, eu amo estar na igreja, aquela coisa, né? Eu quero. Eu ia à missa porque era pra ir e tal, mas eu lembro que a maior parte eu tava pensando, nossa, olha que interessante aquele vitral, ou aquele santo ali, assim, a roupa da. Sabe? Eu nem prestava Aham. atenção em nada daquilo ali. Mas eu gostava muito da egrégora, né? Eu Sim. achava muito interessante as histórias dos santos. Sim. E, né, eu achava muito legal. E para mim, eu não. Porque eu lembro que depois eu fui questionada por outras pessoas, tipo, mas. Você vai, mas você não segue, né? Você tá fazendo coisas. Você não tá se confessando. Não. Não, mas não pode tomar hóstia se não se confessar. Quem disse, né? Foda-se. Ninguém, se eu for lá, o padre não vai perguntar, você se confessou? Ele não Aham. faz essa pergunta. Então, Aham. foda-se, eu não me sinto na obrigação. Então, Aham. assim, pra mim, não, eu não via os dogmas como obrigatoriedades. Eu via os Legal. dogmas como, tá lá, foda-se, né? Mas é mais. Ferramentas. Aham. Mas eu acho que também tem a ver com a questão de que eu lembro que quando eu era bem pequena, um dia eu falei assim para os meus pais: aqui é a casa de Deus, mas por que que tem mendigo lá fora e cachorro? Por que eles não estão aqui dentro? Por que que os mendigos estão lá fora e não estão dentro? Não é a casa de Deus, aqui não é para todo mundo. Os mendigos estão morando lá na frente, na calçada. Aham. E aí a minha mãe, ainda bem, ela não, ela tipo tentava responder aquilo pra mim sem tirar, tipo, não faz pergunta, é mistério da fé. Não existia isso com a minha Sim. mãe. Ela Sim. tentava Legal. contextualizar, ela disse né, é o que eles dizem, né, que é a casa de Deus, mas claramente eles, né, não estão acolhendo todo mundo. Uhum. Ou se eu perguntava, eu lembro que daí quando eu era
mais adolescente, eu falei, mãe, eles não falam lá na igreja que não pode tomar anticoncepcional e tal? Então, se tu toma. E então assim, e aí minha mãe ria, ela dizia assim, aí minha mãe, o padre não vai dizer como eu vou viver a minha vida. Então, pra mim, era muito normal existir esses dogmas estavam lá, mas a gente não precisava seguir os dogmas, né? Então, isso também me ajudou depois a ver outros tipos de sistemas, né, não só espirituais, outras religiões, como o mágico, né? Então, não era muito tabu pra mim, porque, Sim. o que que é? Quero ver o que que é e vou experimentar, né? Não experimentar, tipo, porque eu também sou aquela pessoa que também tem medo, né? Então, eu sempre tinha muito fascínio pela essa parte, né, espírito, né, esses dois realms de aqui é o físico e aqui tem o espírito, existem os espíritos. Mas eu era aquela criança e adolescente que tinha medo, não assistia nem filme de terror. Então, assim, era sempre a linha entre o fascínio e curiosidade e o medo. Sim. O que me preveniu de fazer muita bobagem, então. E também sem muitas referências sólidas para conseguir pensar aquele universo, né? Sem ter a teoria, e por que você vai se engajar na prática, né? Sendo que você era uma criança, uma pessoa tão questionadora e gostava de explorar primeiro as perspectivas para depois aplicar, Exato, né? Então, nem tinha como se engajar numa prática dessas inadvertidamente. Eu acho que tinha muita questão da minha lua em Capricórnio de, tipo, sempre questionar o custo-benefício de absolutamente tudo. Sim. O que eu vou fazer? Legal. O que me traz isso? Se não tem, não vou fazer. Não faz sentido pra mim. E eu não tinha problema em não faz sentido pra mim, não vou fazer e não vou seguir vocês porque vocês estão só seguindo algo. Mas eu não vou seguir porque pra mim não faz sentido e pronto, e tchau. Sim. Todo esse conceito de ergonomia cognitiva me faz pensar muito na magia do caos, né? Não no sentido de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas no sentido de ser um metasistema pensado, ou melhor, que ocorreu de repensar práticas tradicionais e adequá-las não ao contexto contemporâneo. Eu não acho que a magia do caos é uma reconstrução da tradição, mas ela é uma ferramenta para a gente conseguir organizar credos estáticos dentro daquilo que ressoa com a consciência do indivíduo. Então, um indivíduo preguiçoso que vai fazer magia do caos vai fazer as coisas de qualquer jeito. Agora, um indivíduo que ele tem uma formação tradicional em magia clássica e ele tem um contato com um metasistema que permite ele reinventar aqueles rituais, não abreviando eles, mas fazendo com que a consciência dele possa operar aquilo dele de uma forma mais potente, vai ser muito mais efetivo. Né? E aí pensar no conceito de ergonomia enquanto conforto, enquanto a base de contato. Eu estou pensando, por exemplo, numa cadeira que ela abraça a sua coluna e te dá condições de operar na frente de um computador, na frente de uma mesa, na frente de um desenho, uma tela, da forma mais confortável, mais efetiva possível. O metasistema ele também serve para oferecer esse conforto e essa base de efetividade. Faz sentido eu pensar assim? Sim, faz sentido, porque aí, né, por mais que eu tenha certas reservas, né, como a magia do caos, de negócio já faz tudo pode, e, faz qualquer coisa, sei lá. Mas é uma coisa que abre mais e meio que, deixa eu ver que existem vários sistemas e eu posso usar esses sistemas de acordo com o que eu preciso, ou o que o caminho não fica mais tão reto, né? O caminho, eu posso escolher o caminho, eu posso customizar o meu caminho. Sim. Então, isso é muito legal.
não vão pensar na magia do caos enquanto os psicólogos que só teorizam e enquanto os Isso. engenheiros que têm uma base linear. Vamos pensar em algo que a gente pode né, repensar as nossas crenças e práticas, né, e readequá-las dentro de um contexto que vai fazer sentido. Né? Eu gosto disso, desse pensamento metassistêmico. Eu gosto, a parte da magia do caos que é interessante, eu acho que é uma safe zone para você desenvolver, né, outros sistemas, né? Ali você é convidado a usar sistemas Explorar. diferentes. Uhum. Não tem tantas regras assim como existem em outros. Ah, não, aqui você não pode experimentar, é só esse aqui e acabou. O que funciona para muita gente, né? Funciona. Não é Sim. todo mundo muita gente é linear e as pessoas vão precisar de algo mais dogmático. Não vão se sentir confortável em algo que não tem regras Muita gente estabelecidas. chegou no hospital, o EPI já estava ali, já aprendeu o que tinha que fazer com os pacientes que vão chegar e vai fazer aquilo ali na linha de produção. Agora, às vezes a pessoa ela chega no hospital e ela se dá conta de que as coisas elas podem ser diferentes, mais efetivas, faz os testes dela, né? E esse pensamento vai permitir com que façam alterações, inclusive para as pessoas que estão ali ao redor, né? Sim. Porque daí a pessoa que está ao redor vai perceber, nossa, existe esse jeito, eu nunca tinha. E aí você acaba que influencia, né? E o que acontece também, né? Nessa parte energética e espiritual, você acaba influenciando sem. Depois que você percebe que você acabou influenciando terceiros, né? Com o teu método. Mas essa parte da magia do caos eu acho legal nessa questão de que você é convidado a experimentar sistemas diferentes. Não existe esse estigma, nossa, você não deve fazer isso, está errado. Não é assim que se aplica. Aplica de forma X, não de Y. Não existe isso. Então é muito legal. Assim. E como é que é ergonomia cognitiva dentro da espiritualidade? Então, essa coisa, né, da realidade energética, igual a gente brincou sobre a pessoa que, a partir do momento que ela pensa que ela está fazendo o banimento do dia, ela está fazendo um antisséptico e está esterilizada em relação ao contexto energético ao redor dela. É muito difícil de desenvolver essa lógica plural e fugir da linearidade quando a gente está falando de espiritualidade, sobretudo quando a gente admite essa variável energética, né? Como é que é isso para você, Jaque? Eu percebi que aprendendo essa parte que a gente não consegue controlar, a gente tenta controlar e não consegue, então você pode prever certas coisas que podem acontecer e você pode contabilizar para isso. Na parte invisível, o controle fica, né, por mais que a gente queira controlar, é muito melhor abrir mão logo, porque não tem controle. O que a gente controla é muito pouco, né? Então, sim. né, esse negócio de controle vai ter que botar no bolso e deixa para próxima, porque por mais, eu estou fazendo meu banimento, mas existem vários outros ecossistemas ao teu redor que você não está vendo e que vão te influenciar, quer você queira ou não, né? Então, eu acho muito... Isso me ajudou, a pesquisa me ajudou, né, a mudar meu pensamento para essa parte espiritual energética, mas a parte energética espiritual me ajudou na pesquisa, né? Claro. Então, para mim, as coisas não são tão separadas como às vezes as pessoas definem, né? Mas é porque eu não tenho esse pensamento linear, então para mim está tudo muito misturado. Tanto que, tipo, quando eu estou no trabalho, a parte espiritual e energética está comigo, né? Não existe essa separação. Então, assim, além dos meus sistemas físicos, eu tenho a consciência dos meus sistemas energéticos né, o invisível está ali, está me afetando de alguma forma. Então, tem coisas que eu posso fazer para que
para que eu não seja afetada de forma tão negativa, ou, né, eu quero aproveitar de certos contextos energéticos. Então você consegue, né, fazer alguma coisa sobre, mas eu acho que o mais importante para mim foi perceber que a maior parte desse contexto não é controlável, né? Aham, aham. E que tá tudo bem também, porque você não precisa controlar tudo. Sim. Mas é doido quando a gente passa a admitir, né? Então que existem esses fatores que são humanos ou extra-humanos, né, que também interferem nas operações, né? Então é lógico que a academia nunca vai admitir esse tipo de coisa, etc e tal. Mas quando você passa a ter esse entendimento de variáveis socioculturais, intelectuais, emocionais, cognitivas, dentro de um contexto qualquer que seja de fábrica, de hospital, seja de aprendizado e tudo, né, aí a gente tem espaço para extrapolar e começar a pensar também nessa questão espiritual e energética, e o indivíduo que tem essa lógica interna bem formada, ele consegue entender muito essas influências sutis que, de alguma forma, interferem na nossa vida, nos arrebatam, nos auxiliam, né? Muito legal, porque uma parte que eu gosto daqui é que as pessoas meio que não estão nem aí. E assim, por exemplo, eu não quero saber qual é a tua crença, porque isso é tua vida privada. Tipo, então, assim, por mais que tenha essa expectativa que a academia seja, né? Não, a gente não acredita em nada de espiritual e religioso e todo mundo tem que ser ateu. Se você é um acadêmico, você tem que ser ateu. Só que aqui ninguém quer saber se você é ateu ou não. Não importa. Eu não quero saber da tua vida, da tua crença. Aqui eu tô preocupado com a minha pesquisa e você não é muito importante, tipo assim, né? As pessoas às vezes se dão uma alta importância que eles meio que excluem aqui, porque não vai afetar aqui no que eu tô fazendo. O que eu quero ver é fatos. Mas eu vejo que muita gente tem crenças, mas ninguém fala. E porque, né, não vem ao caso, mas aí eu vejo que essas crenças afetam, obviamente, o jeito que a pessoa trabalha. Que doido. Aham. Afeta o Aham. pensamento dela crítico, né? Sim. Afeta, e o pensamento crítico é essencial para a pesquisa. Então, por mais que, não vamos falar sobre isso, não importa, tem uma grande influência no trabalho Sim. da pessoa, no trabalho científico da pessoa, o que é muito interessante, Aham. né, de ver, perceber. E essas pessoas, elas não dão conta de perceber isso, ou dão? Eu acho que conscientemente a maioria não se dá conta, né? Porque também Tá. é uma coisa meio que não vamos falar sobre isso. Vamos Ah, fingir que todo mundo é ateu aqui. sim. Eu acho que exige uma coragem muito grande e uma aceitação muito grande a gente entender as limitações daquilo que a gente escolhe para nossa vida, ou as limitações que nos são intrínsecas, e mesmo assim abraçar aquilo dali e operar a nossa vida e fazer os nossos trabalhos e cumprir com as nossas responsabilidades, estando consciente das nossas limitações, né? E eu acho que aqui o que também é muito legal é que se você fala sobre alguma coisa, tipo assim, eu tenho coisas aqui na minha mesa que se a pessoa olhar, a minha chefe ela é muito curiosa, então ela perguntou, ela viu, nossa, esses são letras braicas, né? Deus são. E aí você fala e nada causa estranheza para esse povo, porque é tudo um povo estranho, tudo um Sei, povo esquisito. sei. Então, assim, eu moro numa cidade acadêmica onde a universidade é o ranking que é pesquisa intensa, né? R1.
Research One, Aham. é pesquisa intensa. Então é tudo um povo meio doido, não? Gente, não é uma pessoa assim, aquela pessoa, né, que é considerada normal, entre aspas, assim. Então nada causa estranheza. Alguém perguntou, mas se você quiser deixar alguma coisa, se comprar vela e deixar, ou se tu quiser fazer uma entrega, nada causa estranheza, porque as pessoas, todo mundo é esquisito mesmo, né? Olha As pessoas só, têm que práticas doido. estranhas, então isso é muito mais fácil de Sim. você trazer coisas pro teu trabalho e muita gente não vai ver aquilo ali, vai olhar e tipo, whatever. Ou na questão da minha chefe, ela é curiosa e ela olha, nossa, o que que é? Ah, nossa, que legal. Ah, ok. Tipo assim, mas isso não, ninguém vai olhar para mim, nossa, essa dali tem uma religião, então a pesquisa dela não deve ser boa, porque ela não é 100% científica, né? Não existe isso. Porque as minhas práticas pessoais, as minhas questões pessoais é pessoal meu e as pessoas sabem separar isso muito bem, assim. Que legal. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando eu tava falando, né, sobre essa questão de limitações, né? Às vezes as pessoas elas estruturam a vida delas nessas necessidades de controle, tentando antecipar tudo que tem ao redor. E a gente entender que muitas das escolhas que a gente faz, né? E aí falando em termos de espiritualidade e de magia mesmo, o sistema que eu escolho desenvolver, os cursos que eu vou fazer, os autores que eu escolho, né? Tudo aquilo dali é um enfoque, né? E esse enfoque ele vai trazer muitas, né, possibilidades, mas ele vai trazer muitas limitações também, né? Então, se eu tendo a escolher uma via de desenvolvimento energético e que eu vou ter práticas de sensibilização e etc e tal, aquilo dali vai fazer definições também em outras escolhas e responsabilidades que eu escolho para minha vida, né? Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade elevada, imediatamente eu estou dizendo que em determinados momentos, em determinados locais e contextos com determinadas pessoas que às vezes não têm essa preocupação, aquilo dali vai me afetar, né? E admitir isso e entender isso por uma lógica conformada, vai poupar dor de cabeça do que aquele indivíduo que ele entende que ele é onipotente, ou que nada afeta ele, ou que a prática dele é imune a qualquer outra coisa, né? Então, é justamente nesse pensamento sistêmico que eu quero chegar, da gente entender que os nossos enfoques, eles, de alguma forma, abrem oportunidades, mas fecham outras portas também, né? Sim, essa questão de necessidades, limitações e capacidade é muito importante, porque quanto mais você acha que, eu sou, né, nossa, eu fiz todos os banimentos do mundo, eu estudei todos esses sistemas mágicos e tal, eu sei, você vai ser a pessoa provavelmente que vai ser mais afetada, porque quanto mais você menospreza essas outras, não só pessoas, mas, né, o invisível porque você acha que eu li muito, eu estudei, eu sei, eu pratiquei. Você praticou, sei lá, muito pouco, né, do que é essa imensa vastidão, assim, Então, assim, claro, né, não tem como você se minimizar ao ponto de que, eu sou tão pequeno que não adianta, nada que eu fizer vai adiantar porque eu vou, alguém vai me ferrar de alguma forma, né? Porque eu não consigo. Mas também não tem como você achar que você nada vai te afetar, né? Então, e eu acho que essa parte das limitações é muito importante você ter noção das suas limitações, das suas necessidades e da sua capacidade, porque fica mais fácil de você seguir o seu caminho. Quando você tem essa, né, essa noção, assim, de que, tipo, nossa, aquele sistema é muito legal, mas não eu não preciso daquele sistema, as minhas capacidades não servem para aquilo ali, e as minhas limitações também, vai ser muito difícil para mim. Por que eu vou escolher aquele que é super difícil? Porque tá todo mundo falando que é melhor se não se adequa ao meu caminho, né? E eu acho que é muito importante você
esse autoconhecimento para você ficar mais alinhado com a sua essência, né? Com a sua verdade, que não vai ser a do outro, né? Geralmente. Porque Legal, cada um tem a sua, né? Que vai de acordo com essa legal. capacidade, com essa necessidade, com essas limitações. A minha limitação é diferente da tua limitação. Sim, sim, entender sobre essa verdade interna economiza tanto tempo, tanto esforço, Mas tanto recurso, né? interessante, porque eu ouvi, né, num outro Diário Mágico, que eu ouço todos, Aham, que você falou assim que te doía falar sobre, né? Ah, quando eu era adolescente eu pensava isso, né? Só aham. que não tem como a gente ser um adolescente velho, né? A gente precisa dessas experiências, Ah, a gente precisa passar por verdade. isso para ser o que a gente é hoje. A gente não Sim, nasce construído, né? A gente sim. vai aprendendo e vai experimentando. Então, até certa idade, a gente está seguindo o padrão ao nosso redor, que são os pais ou quem está ao nosso redor, né? Aham, Quem criou a gente ou tal, ou quem está ao nosso. Então, a gente copia aquilo ali que é para ser como eles são, né? Você é educado por uma pessoa que acredita em certas coisas que depois não vai ser aham. verdade para você. Aí depois você vai ter Ah, que despir do que coisas, tá? Isso aqui que eu aprendi é válido para mim, mas isso aqui não é. E só que o que a gente faz com o adolescente faz, ele não tudo que ele aprendeu, ele não quer aceitar, né? desconstruir. Então eu Aham, quero aham. ser totalmente, nada que vocês me ensinaram tem valor para mim mais aqui. Sim, Eu vou ser completamente diferente, eu vou ter que ir todo no oposto. Depois você vê que não é bem assim, e aí você vai, né? Não, muita coisa do recuperar. que eu aprendi vale a pena, faz sentido para mim, tem valor para mim, e por que que eu vou Sim, descontar e vou jogar fora se, né? Aquilo ali tem valor e me economiza muita coisa. excelente. Então você não tem outro jeito É, de fazer de isso. aprender. É, porque você vai ter que passar, experimentar e quebrar cara e é dolorido. Mas Sim, sim. é muito interessante que eu falo que é bittersweet, né? Como eles falam aqui, porque é igual quando você tá, sei lá, com muita dor nas costas, você recebe uma massagem, daí é dolorido, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Gostoso, sim, É, sim. eu sempre falo, dou exemplo de que, né, as mães que têm filhos com parto normal e passam maior dor, mas quando elas veem o rostinho do bebê, elas esquecem aquela dor. Tipo, vale muito a pena. Sim, Tipo, a dor sim. ninguém mais lembra, né? Então é aquela coisa assim, tipo, às vezes é doloroso, é dolorido, é sofrido, mas aquele reward que você recebe faz tudo valer a pena, né? Porque é muito libertador. Ô, Jaque, e, bom, você falou sobre essa coisa da infância. É, e antes da gente avançar para a próxima parte, eu queria entender uma coisa aqui. Você falou que a sua primeira experiência com fatores humanos foi, né, na sua infância, com a sua irmã, de perceber que vocês pensavam de forma diferente, que ela aprendia de outra forma e tal. É, essa lógica cognitiva, ela é intrínseca? Ela é de indivíduo para indivíduo? Como é que a gente explica isso? Assim, não sei se tem uma explicação à luz da ciência, tem algum tipo de teoria, mas como é que a gente entende assim individualidade? Porque é isso, né? Você estava falando, né, que a gente herda um monte de conceitos e culturas e referências, né, e tudo o que está envolvido ali no seio familiar e tal. Mas como é que a gente explica então essa lógica? Eu não sei se ela é intelectual, mas a forma como a consciência opera desde sempre. Vou dar só mais um contexto. Porque quando a Isis nasceu, muitas coisas que eu tinha de certo sobre o indivíduo, elas foram colocadas em choque. Porque ela nasceu já com uma personalidade formada dela. Ela não tem um ano ainda. E é muito explícito, é muito gritante. Ela já vem com uma assinatura energética que é dela. E eu falei assim, caralho, então o processo de formação, lógico que os pais eles são, né, tutores, eles orientam, mas muito do indivíduo já vem dele, né? E deve ser muito difícil de conseguir prever isso teoricamente, principalmente dentro da academia, né, com viés científico. Como é que você entende isso? A única coisa que você vai prever é que as pessoas
vão agir de formas diferentes e você vai ter que prever o inesperado, né? Não é que você vai ter que prever o que vai acontecer detalhe por detalhe, né? Você não vai saber como, né? Por mais que você coloque controles ali, né, coisas para controlar, você tem que ter essa noção e essa consciência de que coisas inesperadas podem acontecer e que tá tudo bem, né? Porque é isso que faz o meu trabalho ser interessante. Porque se todos os controles que a gente colocasse ali funcionasse, tudo seria perfeito, daí não ia ter mais o que a gente fazer, né? Então isso que faz o meu trabalho ser interessante. Que sempre vai ter o fator desconhecido, sempre vai ter o fator imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, não é para todo mundo esse tipo de trabalho. E não é errado ser linear. Só você vai ter que fazer esse processo de autoconhecimento, terapia, né, pessoal, ajuda, para você identificar o que você é. A partir de que você identifica o que você é, aí fica mais fácil de você seguir o seu caminho. Né? Porque aí você tem noção, tá, essa parte de loucura aí que a Jaqueline está falando, esses sistemas, isso não serve para mim, eu não penso assim, eu sou linear. Então, é muito mais fácil, porque existem muito mais sistemas lineares. Né? E não é errado ser linear, assim como não é errado não ter a linearidade, né? Mas você vai ter que saber o que você é e o que vai servir para você. E não é tão simples, as pessoas acham, mas é só, né, você faz o processo de autoconhecimento e tal, é simples, é só fazer autoconhecimento. Não é tão simples, porque você precisa de vivência, você precisa de experiência. Então, não tem como você saber disso, né? É claro que eu já sabia que eu não era linear super jovem, mas eu tive que experimentar a linearidade, principalmente porque a gente vive mais numa sociedade que tem tendência mais linear, principalmente não tão no Oriente, mas, né, no Ocidente. O Ocidente é muito racional. Você precisa só ser racional, emocional é errado, né? É assim, então o Oriente é melhor que o Ocidente. Não é, é que são sistemas diferentes. Você vai ter que ver o que serve melhor para você. Sim. Eu gosto de pensar, dentro dessa ingenuidade romântica minha, que o Diário Mágico ele é uma forma de promover pensamentos não lineares para as pessoas. Né? E eu acho que isso faz sentido, igual você falou, dentro dessa lógica ocidental que a gente é formado. Né? Então eu penso que esse oferecimento de múltiplas perspectivas ajuda com que a gente desconstrua um pouco as nossas certezas e tenha ferramentas para explorar e aplicar. Mas é isso, sim. O fato da pessoa ser, né, um ouvinte, um espectador, não torna o pensamento dela não linear. Exato. Mas o fato de ela se engajar e comprometer e aplicar aquilo dele na vida dela e fazer as experimentações e fazer as anotações dela, isso pode promover uma forma de operar a consciência de maneira completamente diversa e aí sim, né, oferecer alguns resultados. O Diário Mágico vai trazer pessoas lineares e pessoas não lineares. Sim. E até sistemas de magia vão ter para todos os tipos de pessoas. Eu vejo mais sistemas que oferecem esses resources para as pessoas lineares, né? Você vê as ordens são muito lineares e são muito válidas, mas não vai ser para todo mundo. Assim como as religiões, né, são muito crucificadas pelos místicos, né? Não tanto pelos místicos, mas mais para o pessoal da magia critica muito as religiões, mas são sistemas válidos e são sistemas que assim, oferecem muito para muita gente. Para aquelas pessoas aquilo ali serve, para aquelas pessoas aquilo ali, né, não é para todo mundo, né, não, obviamente que para mim não serve, mas não quer dizer que não sirva pro meu vizinho. E é muito legal ter essas opções, né, ter todos esses sistemas, né, não ter só um, porque, né, só um é muito pouco, né.
né? Você ter que se adequar a um sistema, mas também não dá para desvalidar aquele sistema, né? Não dá para desvalidar aquela egrégora. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Diário Mágico. Vamos? Vamos. Eu acho que dentro desse trabalho que você conduz e trabalha com tantas variáveis e considerações, etc e tal, no trabalho mesmo, é algo que deve ser imprescindível fazer as anotações. Tô certo? Anotações sistemáticas são meio que são parte da gente, da pesquisa, que a gente esquece que tudo é uma anotação sistemática. Aham. E como é que é isso dentro da sua prática mágica e espiritual? É algo que você aplica desde sempre? Não? Como é que você conduz isso? Quais são as variáveis que são importantes serem anotadas? Me conta um pouquinho disso aí. Então, a minha experiência com anotações sistemáticas fora da pesquisa foi muito interessante, porque no início eu tentava separar, né? Porque é o instinto de separar as coisas, né? Que é a pesquisa e lá é outra coisa. E então eu tentei ver como as pessoas faziam, fui, obviamente, né, pesquisar. Então eu vou pegar um caderno. Na verdade, eu peguei um fichário, assim, porque eu achava mais fácil de tirar e colocar páginas, Sim. que é um caderno. E eu comecei a tentar fazer anotações sistemáticas diárias nesse caderno. Bom. Só que eu percebi que o caderno era muito linear para mim. Era muito inflexível. Era muito rígido. Porque eu não podia... e se você escreve, mas eu quero mudar algo, então... mas aí se eu escrever a lápis, e daí eu vou apagar, mas não é... Qual é a proposta? Talvez não seja a proposta apagar, porque é para ficar registrado de caneta, Mas aí para mim era uma coisa muito rígida. Eu precisava de uma coisa que me desse mais flexibilidade, né, eu precisava abrir aquele sistema. Para mim estava muito reto, assim. Mas eu tentei e não deu certo. Daí eu fui experimentando com coisas diferentes, assim. Primeiro eu tinha esse fichário que eu anotava todo dia, mas aí eu via que aquilo ali estava se tornando uma prática desagradável para mim. Então eu estava fazendo mais porque eu achava que era obrigação fazer do que por... Aquilo ali não me trazia joy. E aí eu falei, não faz sentido, eu estou escrevendo com raiva. Eu tenho que escrever. Não, eu não tenho que escrever. Por que eu tenho que escrever, né? E aí eu fui mudando e às vezes eu comecei a colocar coisas mais digitais e fazer anotações no Notes, né, do celular, e aí eu fui tornando aquilo ali mais orgânico. E aí eu fui gostando, porque aí estava conversando mais comigo. Mas ainda assim, eu não... a limitação para mim era que eu achava... Porque para mim, escrever o diário só por escrever não faz sentido, né? Eu preciso ver uma aplicação para aquilo ali. Não dá, eu não sou a teórica da Human Factor Psychology. Então, eu estou escrevendo isso aqui, mas Pra quê? eu uso. Eu acho que tem gente que vai escrever, não é por escrever, porque a pessoa precisa escrever para ter essa capacidade criativa, aquilo ali é um processo criativo de escrever, então a pessoa não vai precisar depois voltar, mas eu preciso voltar, eu preciso analisar, eu preciso ver patterns, né? Eu preciso... então, não só você vê sistemas, mas você vê patterns dentro daquele sistema. Olha, isso aqui
percebi que as pessoas aqui no hospital, elas vão sempre pegar, a primeira coisa que elas vão pegar é a máscara. Ou pessoas X pegam a máscara primeiro, pessoas Y vão pegar o gown primeiro, pessoas Z Olha. vão entrar no quarto e vão fazer a higienização da mão lá dentro com o hand sanitizer de dentro do quarto. Tem gente que vai fazer com o de fora. Aí você consegue perceber grupos de pessoas fazendo a mesma coisa. Isso é muito Sei. legal. Essa é Sim. a parte que eu acho muito fascinante de ver como existem patterns dentro desses sistemas, pessoas que vão se comportar de formas semelhantes. E aí você, na anotação, vai descobrindo padrões em si mesma? E aí eu queria fazer isso com as anotações, que eu queria ver, olha, nesse dia eu tive um padrão similar com esse outro dia. Aham. Aí assim eu meio que, claro que eu estava procurando padrões, porque com padrões você consegue controlar um pouco, você consegue prever, né? E aí eu falei, nossa, mas com essas anotações desse jeito não vai nunca dar para fazer isso. Então, eu falei, tá, fazer anotação por fazer não me serve, eu preciso aplicar. Foi aí um dia que eu abri uma planilha do Excel. E aí, E aí? aí aquilo ali mudou a minha vida. Ah, Por quê? por quê? Porque aí o meu diário mágico virou uma planilha do Excel que eu amo e que pra mim faz muito sentido, porque o Excel, por mais você olha o Excel, nossa, é uma coisa rígida, né? Aham. Não, porque aí ali eu tenho colunas e eu tenho as linhas, né, rows, Aham. e eu posso tanto colocar mais, como eu posso excluir, como eu posso ocultar. E ali Aham. eu consigo ver os patterns, eu consigo ver. Então, por exemplo, assim, a primeira coluna vai ser a data, aí depois tem a lua, e assim eu fui adicionando colunas sobre coisas Legal. diferentes, uma coluna que é de práticas, coluna de eh, né, sei lá, na época eu tirava bastante, assim, eu estava estudando tarô, então eu tirava cartas diariamente. Então tinha Sim. a carta que saía naquele dia, coisas que aconteciam, então são várias colunas, então são possibilidades infinitas, né, de anotações. Eu fui Aham. adicionando colunas conforme o tempo, até, Sim. né, eu adicionei colunas da saúde, né, de quando eu estou doente, quando eu não estou, o que que eu tive, resultados de exames. Sim. E então, assim, eu tenho muitas colunas no meu diário mágico. Ah. E conforme você vai adicionando novas colunas, às vezes você observa padrões passados que não tinham sido registrados, você muda as anotações passadas? Não, as anotações passadas são escritas sobre pedra, elas estão prontas. Como é que Eu é? faço referência a anotações passadas. Tá, Eu tá, vejo alguma referências, coisa legal. que padrão, eu faço referência ao dia que aquilo aconteceu. E Tá. a parte de que eu consigo visualizar aquela planilha de forma, né, por mais linear que aparenta ser o Excel, eu consigo visualizar aquela planilha de forma não linear quando eu acho as É muito patterns. linear, Quando eu acho, né, Aham. coisas que se repetem. Aí, E aí, você usa cor? aí eu uso cor. Que legal! E aí Aham, eu percebo tá. qual é a lua que estava. Olha, daí você Aham. consegue perceber padrões que é impossível perceber quando você tem um Sim, diário linear num caderno. Como é que você vai sim. comparar, né? É muito difícil. Principalmente porque o Aham. fato de já achar referências. Porque muita gente não vai precisar olhar, ler os diários. E quando as Aham. pessoas falavam pra mim que elas não liam, que era aquilo ali, era só tchau. Eu ficava, gente, como assim? Você não lê? Aham. Mas para a pessoa não é Aham. importante, para a pessoa não é. E para ela funciona dessa forma. Não funciona Sim. ler. Para ela ler o que ela fez vai trazer uma insatisfação gigante, vai trazer uma cobrança, vai trazer sentimentos que não vai ser nem um pouco benéfico a ela. Saudáveis. É Aham. benéfico para mim Aham. porque eu não enxergo aquelas coisas da mesma forma que essa pessoa enxerga. Sim, Né? sim. Então eu olho, aí eu percebo que a lua às vezes é a mesma em certos padrões, que eu jamais ia me dar Aham. conta se eu não tivesse feito Sim. esse tipo de anotação. E você troca as planilhas de quanto em quanto tempo? Assim, de ano em ano, mês em mês? Ou Não, é a mesma é a mesma. Eu adiciono novas tabs dentro da colunas? planilha. Ah, tá. Então, Sim. assim,
Tem uma tab lá que vai ser sobre astrologia, às vezes, porque eu estudo sobre. Vai ter umas outras de outros subjects, assim, astrologia, sei lá, tarô, outras coisas, que eu vou fazer anotações de estudos, que não vai ser do Sim. dia a dia. Porém, mesmo assim, eu consigo linkar essas com o meu. Com a planilha principal, que é do diário, porque eu faço referências, né, uma a outra. Entendi. E aí com Excel, aí entra a minha parte mais engenheira, Expertise. Aham. eu coloco fórmulas para achar coisas que eu quero. Aham. E daí filtra do Ah, jeito que eu quero. Então você cria fórmulas no co- Excel para você, né, achar certos resultados, e eu faço isso com as minhas planilhas, e aí fica tudo muito legal para mim, fica tudo muito divertido. Sim, E tudo entendi. Que fácil de achar. legal. Eu tenho essa necessidade de fazer referências. Eu Aham. gosto. Aham. Então, no Sim, Excel me dá esse poder, né, de referenciar e achar as coisas muito facilmente do que aconteceu. muito É legal. muito difícil fazer é difícil, né, você lembrar, porque assim, para mim, tá, eu vou anotar as coisas, porque se eu esqueço, tá lá. Mas como que eu vou lembrar que tá lá? É, Então, Engraçado, você tá falando isso, né? Eu tenho o diário físico normal e tenho aquela tabelinha, né, de 365 dias que eu já falei dela aqui no Diário Mágico, que eu anoto lá. Então, assim, toda vez que eu tenho curso, toda vez que eu passo por uma iniciação, é como se fosse um índice remissivo do ano inteiro. E eu tô pensando assim, nossa, a Jaqueline tem isso no Excel, que ela consegue explorar cada um daqueles quadradinhos ali. Isso é muito legal. Isso é muito legal. a última que eu coloquei foi essa da saúde, e eu acho essa maravilhosa, porque lá, como aqui é um sistema muito organizado, o Aham. meu histórico médico estava lá no meu chart, que eu podia acessar, né, na internet. Eu fui lá e Olha só. peguei desde, sei lá, quantos anos tinha, e eu coloquei na minha planilha. E daí eu comecei a Sim. perceber padrões de doenças físicas relacionadas ao emocional, relacionadas a energético. Então, assim, para mim, aquilo ali é muito legal de poder ver Que isso. E aí, legal. quando eu, se Sim. eu, então, assim, é muito mais fácil de perceber, às vezes, uma coisa energética que eu ia demorar mais para me dar conta, se vem um sintoma físico. Eu sei que eu tive aquele sintoma e o que aconteceu e tal. E aí, consigo fazer esses links e a minha vida fica mais fácil. Sim. Então, eu acho que eu estou pisando na bola aqui, deveria fazer a minha prática, talvez eu devo mudar a minha prática, ou, né, quando nessa ocasião quando eu tive isso naquela vez, eu fiz essas práticas aqui, ó. Eu vou reaplicar para ver se vai dar certo, e dá certo. Boa, boa. E aí você consegue administrar muito melhor as ferramentas que você tem, consegue entender a efetividade delas, você consegue entender como é que você ressoa nelas. Tá, então agora eu tô curioso com uma coisa. Como é que são, então, as anotações após, por exemplo, iniciações pelas quais você passou? Muda tudo? Muda. E aí na hora você não vai perceber, porque você acabou de fazer, mas depois de um tempo Claro. você olha e aí você vê a Ah, diferença. ah, que legal. Inclusive na parte da saúde física, o que afetava e o que não afeta mais, ou não afeta com tanta intensidade. Ou Sim, como você sim. consegue resolver de forma mais simples que antes. Nossa. Tá. E uma outra coisa que eu coloco, porque assim, né, a limitação de uma planilha, né, do Excel, aí eu pensei, tá, mas se eu quero colocar, às vezes eu tiro fotos de alguma coisa. Ou às vezes eu quero escrever um texto grande, não quero só colocar anotações sucintas. Aí eu criei referências também para textos, tanto, né, no Word, que eu vou escrever no Word, vou estar lá, ou textos que eu escrevo físico também, em um caderno que eu tenho para anotações variadas. Só que aí eu sei onde está aquela, né, eu consigo referenciar e eu Aham. sei onde está. Aí E tem uma coluna falando que tem uma anotação complementar, extra? porque Tipo? assim, Aham. né, Ah, tem as colunas com tópicos variados e as linhas vão ser as datas, os dias. isso. Isso. Então, naquele dia, se eu
fiz uma anotação, eu senti a necessidade de fazer uma anotação física, ou senti a necessidade de escrever um texto sobre aquilo, vai estar referenciado Sim. ali naquela anotação daquele dia. Que legal. E aí os Maravilhoso. textos que eu escrevo, né, mais compridos que eu uso o Word, aí eu lá vai ter a data. Então, e eles também os nomes, né, são por data. Então, se eu vou lá ler, abrir um texto aleatório que eu lembrei, e aí eu consigo referenciar de volta para a planilha. Então, Sim, um faz sim. referência para o E outro. a planilha acaba virando justamente um índice desses textos de, né, quando você precisa explorar um pouco mais a fundo, você vai para outros aplicativos. Excelente, E tá? daí me deu essa liberdade, porque antes eu ficava me cobrando que eu tinha que escrever. Mas às vezes vai ter Sim, dia que eu não tenho muito para escrever, né? Ou vai ter dias que eu sim. não vou escrever. Mas aí eu também eu posso escrever uma linha, uma frase, e nos dias que eu quero escrever mais, que tem mais para escrever, eu não preciso escrever no Excel, se é muita coisa, eu posso escrever no Word, mas eu consigo referenciar, ou eu posso escrever. Dificilmente eu vou anotar à mão, porque para mim, anotação à mão, me limita porque eu não posso acessar a qualquer momento e eu preciso carregar aquilo comigo, né? E como eu Entendi. não sou uma pessoa linear, às vezes, Rodrigo, eu tô na academia e eu tô anotando. Eu tô fazendo um exercício aeróbico lá que não me requer, né, me preocupar com movimentos, né, de andar para lá e para Sim. cá e tal. Eu vou estar ali naquele aparelho, vou estar fazendo elíptica ou sei lá o quê. Eu tô anotando coisas. Aham, aham. Então, e aí depois eu anoto. A mente do cientista não É, para, né? exato. É porque não é assim que, eu vou chegar no trabalho, agora eu só penso no trabalho. Não existe isso. Eu tô no Sim. trabalho, às vezes eu tô tendo alguns insights que é mais relacionados com energia e espiritualidade, eu vou lá e anoto, Sim. né? E vice-versa. É. Então, isso me dá essa flexibilidade de que eu não teria, né? Mas o que eu percebi é que assim, vão ter pessoas que elas não querem essa flexibilidade que eu acho maravilhosa. Para essas pessoas, causa ansiedade, Uhum, que é algo uhum. muito aberto demais, é algo muito. Não, eu preciso ter essa disciplina de sentar aqui e escrever. Né, eu preciso sentir o papel, eu preciso. Então, essas pessoas, o melhor para elas vai ser escrever num diário físico e, né, Sim. tem pessoas que são muito artísticas que elas vão fazer desenhos. Eu vi aqui o pessoal faz journaling, né, que é diário, né? Aham. Rodrigo, eles fazem verdadeiras obras de arte. Um Nossa, dia, que eu cheguei legal. no escritório de uma colega de trabalho, ela estava journaling. Rodrigo, o diário dela era a coisa mais linda que eu já vi na vida. Aí eu perguntei se eu Ué. podia, porque é super privado, né? Mas É. eu não estava lendo, eu só queria ver, porque ela, não só ela desenha, ela põe uns adesivos lindos, porque aqui tem scrapbooking, então tem muitos adesivos legais para scrapbooking. Então o diário dela era uma obra de arte, era um diário, né? Eu não perguntei, obviamente, mas acredito que é um diário de coisas que acontecem no dia. Ela gosta de escrever poesia e ela escreve. E era a coisa mais linda do mundo, aquele diário dela. Lindo. Era assim, eu falei, meu, Melissa, tu pode publicar esse diário, porque é a coisa mais linda do É. mundo. É. Nossa. Então, assim, Que se legal. uma pessoa tem esse viés artístico e precisa, ela, nossa, ela precisa de um diário físico. Aquilo ali vai, né? Imagina dar uma planilha do Excel para essa pessoa. Por mais que eu fale, nossa, não, mas olha, com a planilha do Excel você consegue contextualizar tudo, você consegue achar patterns. Ela não quer achar patterns, ela quer É. explorar o Se potencial. expressar. Então assim, né? Isso que é a parte Legal. legal. Sim. Você vê o que serve, o que funciona para você, né? Para você, para sua forma de se expressar no mundo, é claro. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico, para quem chegou até aqui, né, ouviu tanto sobre ergonomia cognitiva, tá pensando junto com a gente sobre as aplicações, né, de outros fatores dentro da prática espiritual, né, conseguiu sair desse espaço de autorreferência. O que você tem para falar para essa galera, assim? Eu acho que uma coisa que eu tenho um conselho é prestar atenção na comunicação. Ah, Porque eu acho que muitos conflitos que aparecem
eu percebo tanto no trabalho quanto pessoal, quanto, né, são problemas de comunicação. Porque eu percebi que com essa minha pesquisa, eu percebi que às vezes a pessoa só não está entendendo o que você está falando. Né? Então, como ela não está entendendo, ela está respondendo a algo que ela acha que você falou. Então, aí que cria conflito e confusão. Então, eu acho que é muito importante você ter essa consciência de que a gente se comunica de forma diferente. Então, assim, às vezes a pessoa está reagindo a algo que ela Projetou. e não é sobre você, é sobre ela, né? Então, para mim, eu acho que é essencial, assim, a gente não só a gente fazer esse processo de autoconhecimento e procurar estar alinhado com a nossa essência, mas também perceber que a comunicação é algo muito importante também, porque a comunicação tanto vai te bloquear como vai fazer você prosperar, né? Vai fazer você abrir muita coisa para você. No trânsito, né, quando a gente vai tirar a carteira nacional de habilitação, a gente fala da direção defensiva, né, de que você dirige para você e você dirige para a atenção dos outros para evitar o acidente que o outro pode proporcionar, né. E eu acho que a melhor forma da gente viver no mundo contemporâneo é ter a comunicação, né, não defensiva, mas essa comunicação preventiva. A gente tá o tempo todo consciente da forma que a gente se expressa e como que as nossas projeções afetam o outro, né, e a gente também está interpretando a forma como o outro está recebendo aquela mensagem e se responsabilizando pelos ruídos que aquela mensagem pode ocupar. Né? Eu, enquanto comunicólogo, né, as pessoas sempre falam assim, eu não sou responsável pela forma como o outro recebe e interpreta aquela mensagem. Mentira. Né? Você pode se isentar da sua responsabilidade e dizer que você fez sua parte. E como emissor, você fez. Mas enquanto uma comunicação que se estabelece que é um terceiro fator entre o emissor e o receptor, a efetividade daquela comunicação diz respeito a ambas as partes. E se você pode se responsabilizar o máximo possível pela interpretação do outro, né, e tornar suas palavras mais claras, ou dar contextos, exemplos, etc e tal, aquilo dali facilita tanto a sua vida quanto a vida do outro. Né? Então, de fato, né, quando a gente passa a ter essa preocupação, né, em nos comunicar de uma forma mais efetiva, a gente também consegue reconhecer padrões, né, na forma como a gente fala, o que a gente projeta, o que a gente causa no outro e consegue ir corrigindo isso, e a gente vai tendo uma didática muito melhor, a nossa capacidade, né, de imprimir insights no outro melhora, né, então é uma mudança cognitiva, né, em nós mesmos e nas nossas relações ao redor. E aí eu vou extrapolar um pouquinho mais e vou falar ainda o seguinte, para nós que temos essa via mística, e aí eu acho que a via mística ela não é meramente energética, nem só mágica e nem só espiritual, né, mas é uma busca de contato com o sagrado cada vez maior, nós temos algumas habilidades de telepatia, então é mais fácil da gente conseguir entender como é que o outro está reagindo àquilo dali, adequar a mensagem, fazer com que né, essa comunicação ela seja mais efetiva e mais dinâmica, né? Então faz todo sentido. E aí você também tem mais responsabilidade, Sim. né? Se você tem mais ferramentas, você tem mais responsabilidade. Você tem mais responsabilidade de se aproximar ao outro e ver como ele está, por que ele está reagindo daquela forma. E proporcionar uma comunicação mais efetiva do que ficar só na defensiva, né? E uma coisa que você disse num dos Páginas Abertas, né? Que eu achei muito legal, que foi sobre você está tendo um comportamento reativo ou um comportamento ativo, né? Porque se você só se comporta reativamente, você está se comportando de acordo com outras pessoas ou outros fatores estão fazendo você se comportar. Então, você virou meio que um escravo desse sistema, ao invés de você, né, ter o seu próprio sistema. Né? Você tá sendo massa de manobra, praticamente. Sim, total. Maravilhoso, que papo gostoso, Jaque. Eu sei que você é vamos dizer assim, uma anônima nas redes, né? Eu não sei se você tem espaço ou plataformas para conversar com as pessoas. Se alguém, né, do Diário Mágico gostou muito desse papo e quer trocar mais ideia com a Jaqueline e tal, tem essa possibilidade? Não? Onde que as pessoas te encontram? Como é que é?
Eu tô nas redes, Twitter, Instagram, não posto muito. Aham. É, e tô no grupo do Diário Mágico, então também se Ah, quiser falar sim. comigo. Então, pode mandar mensagem pra mim pelo direct das redes ou no Telegram. E eu tô sempre disposta a responder e conversar. E apesar de que eu não sou não sou uma influencer, não, Tão nada disso, ativo. não, Aham. né, não tenho. é, Vou achar os meus artigos. Maravilhoso. Qual que é o Twitter? Nossa, agora, porque a minha arroba eu mudei e eu não sei, mas eu passo pra ti e você coloca lá Sim, senhora. Então eu nos deixo tudo créditos. na descrição do episódio e aí o pessoal pode acessar aí e te encontrar. E quem sabe também você não deixa a referência dos seus artigos para quem quiser entender um pouco mais sobre ergonomia cognitiva ou ver essas aplicações. Acho que pode ser uma coisa muito legal. Aqui hoje em dia é mais fácil né, todo mundo usa, as pessoas falam mais inglês e também tem o Google Tradutor que faz um excelente trabalho de tradução, mas porque os artigos são todos em inglês. Aham, ótimo. Maravilhoso. Jaque, muito obrigado por esse papo incrível, sensacional, por ter aceitado o convite e seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês e né, um abraço para todo mundo e um último conselho, apoiem o Diário Mágico. Apoia.se/Diário Mágico, chama neném. Aí sim, putz, que tema foda, né? Eu aposto que quem julgar o episódio pelo título não sabe exatamente o que esperar, ou acha que vai ser uma coisa muito complicada e parece complicado, mas é simples, né? É fluido, é natural, porque é meio que o estudo do comportamento humano de algo que é espontâneo pra gente, né? E a Jaqueline, ela tem essa qualidade de, além de ser extremamente inteligente, ela é muito eloquente, né, ao expor ali a área de estudo dela. Ela tem, assim, uma série de argumentos muito interessantes que ia me fazendo querer, né, buscar outros pontos onde aquilo dele pode se aplicar e, bom... a Jaqueline, ela é um pouco low profile, né? Você não vai encontrar muitos perfis públicos dela, mas ela está no nosso grupo fechado de apoiadores. Então, você quer saber um pouco mais de Jaqueline, trocar uma ideia com ela, etc e tal, entra lá no nosso Apoia-se, apoia.se/Diário Mágico, né? Em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda demais, você já entra pro nosso grupo de apoiadores e... eu tô usando aqui a imagem da Jaque pra gente divulgar o Apoia-se, mas ela é uma das primeiras e principais apoiadoras desse programa. Por muito tempo, ela quem dava as diretrizes ali da live, ficava ali nos bastidores, né, nos auxiliando a ler o chat e tal. Então, ela é uma amiga, ela é muito querida e vocês viram, né? É esse o nível de ouvintes e de apoiadores que a gente tem, é só gente muito bacana. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço a Jaqueline imensamente, agradeço Guilherme, editor de sempre, Mariana, nossa ilustradora maravilhosa, e a cada um dos ouvintes que ficaram até aqui, não esqueçam, anotem os seus resultados. Lifo Podcasts.